Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula. A disciplina de hoje é Geografia e as páginas a qual nós iremos revisar são as páginas 170, 171, 172 e 173. Nós iremos revisar o conteúdo que a gente já vem estudando e realizar as atividades. Certo? Então, a unidade que nós estamos trabalhando, que nós iremos revisar mais uma vez, é o bairro onde você mora. Saber o bairro a qual a gente mora, a qual você mora, é uma informação muito importante de se saber. Pois qualquer pessoa, qualquer um que deseja saber onde é nossa casa, precisa saber qual é o nosso bairro. Como a tia já explicou, os bairros eles são compostos por casas, por praças, parques, escolas, mercados, igreja, edifícios residenciais, edifícios comerciais. Alguns bairros também possuem hospitais, na capital possuem shopping, restaurantes e por aí vai. E a parte mais importante dos bairros é a comunidade, ou seja, são as pessoas que moram lá. Como a tia também já explicou, quem é responsável por cuidar dos nossos bairros é a prefeitura. Ela é responsável por fazer a manutenção, como por exemplo, a coleta de lixo, os reparos, nos buracos das ruas, mas também é o nosso dever de morador cuidar do nosso bairro, para que ele possa se manter em ordem, limpo, ser um lugar agradável para se viver. Então, a gente vai revisar a página 170, que tem o título Os bairros são diferentes, certo? Como eu já expliquei, há vários tipos de bairros. Existem aqueles com muitas moradias, que são chamados bairros residenciais. Outros com apenas lojas, apenas comércio, que são chamados de bairros comerciais. Existem também outros com muitas indústrias, chamados de bairros industriais. E existem também aqueles bairros em que não há grandes construções, porque eles possuem apenas plantações com muitas árvores, flores, animais e ar puros. E assim nós podemos dizer que os bairros, eles são parecidos, mas eles não são iguais, eles têm as suas diferenças. Então agora nós vamos analisar essas imagens da página 70 e ver algumas diferenças nesse bairro. Então aqui na primeira imagem, deixa eu te esperar focar. Nessa primeira imagem, a descrição diz o seguinte: vista do bairro Ana Rosa, no município de Cruzeiro, estado de São Paulo, de 2013. O ano que foi tirado a foto dessa imagem. Então, nesse bairro, nós podemos observar o quê? Muitas moradias, não é verdade? E as ruas, elas são pavimentadas, ó. As ruas são pavimentadas. Já na segunda imagem, a legenda diz o seguinte: vista do bairro Córrego dos Tavares, no município de Alto Jequitibá, estado de Minas Gerais, no ano de 2014. Já nessa segunda imagem, o que nós podemos observar? Poucas moradias e muita vegetação. Na terceira imagem, a legenda diz o seguinte: vista do bairro Joatama, no município de Quixadá, estado do Ceará, no ano de 2015, que foi registrada essa imagem. Já aqui nessa terceira imagem, nós podemos observar poucas moradias. Observem no livro de vocês que a qualidade é melhor. Tem poucas moradias e as ruas, elas não são pavimentadas. Essas ruas, elas não são asfaltadas. Já na quarta imagem, a legenda diz o seguinte:
Vista do bairro São José, no município de Itaituba, estado do Pará, no ano de 2017. Aqui nós podemos observar um bairro chamado Palafita, na qual as casas, observe no livro de vocês que é melhor para ver, as casas elas são construídas sobre estacas de madeira, para evitar que as casas sejam, arrastadas por quem? Pelas correntezas dos rios. Então é chamado de bairro Palafita. Na próxima imagem do livro de vocês, a legenda diz o seguinte: vista do bairro de Ipanema, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, no ano de 2017. Aqui nós podemos observar muitos edifícios, muitos prédios, bastantes prédios. E na última imagem é a vista do bairro Chacras, Campo dos Amarais, no município de Campinas, estado de São Paulo, no ano de 2016. Então, essa última imagem é um bairro industrial, como a tia já explicou para vocês, que costuma ser encontrado em regiões afastadas das cidades. Tia, mas por quê? Vocês podem me perguntar. Por que será que esses bairros que a gente observou, eles são diferentes? Porque cada bairro possui suas particularidades, cada bairro possui suas próprias características. E essas características, essas diferenças, se dão por questões geográficas, isto é, são bairros que se encontram em locais diferentes, certo? Essas diferenças se dão por questões financeiras da população, da comunidade. Essas diferenças também se dão pela quantidade de comércios, de residências, de indústrias que determinado tipo de bairro possui. Então, tudo isso vai fazer com que os bairros sejam diferentes e sejam classificados. Então, aí nós temos na quinta questão, certo? O que ele pede? Que vocês escrevam o porquê que cada bairro dessas imagens são diferentes, certo? Então, vocês irão descrever o porquê que cada bairro dessas imagens são diferentes, como a gente já analisou. Na sexta questão, na letra A, vocês vão descrever se seu bairro é parecido com algum dessas imagens, certo? E já na letra B, vocês vão descrever o que é diferente. O que seu bairro apresenta de diferente das imagens que a gente analisou. Passando lá na página 172, nós iremos relembrar que os bairros, eles mudam. Ao título, os bairros mudam. O bairro que você mora não foi sempre assim como você conhece hoje. Por quê? Porque ao longo do tempo, os bairros vão sendo transformados pelas pessoas e também vão sendo formados e criados novos bairros. Como assim, tia? Os bairros, eles vão sendo transformados porque as casas são derrubadas. No local delas são construídas outras casas com novos modelos mais bonitos, mais avançados. As novas construções são feitas em áreas desocupadas, árvores são derrubadas, outras árvores são plantadas em outros lugares. Então, ele vai se transformando ao longo do tempo, ele vai mudando. E essas mudanças, ela ocorrem por conta do aumento da população, por causa do crescimento da economia, do dinheiro, as pessoas vão evoluindo e porque o ser humano ele vive em constante mudança e não gosta de permanecer no mesmo, certo?
Agora, vocês irão observar essas duas imagens. Essas duas imagens são do mesmo local. É a vista do bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. A primeira aqui no ano de 1911, a segunda no ano de 2014. Vamos observar essa imagem para responder a 7ª questão, certo? E dizer quais as mudanças que ocorreram nesse lugar e por que essas mudanças ocorreram, certo? Aí são as mesmas imagens, porém em tempos diferentes. A tia procurou algumas imagens da nossa cidade para vocês verem, observarem que ao decorrer do tempo algumas coisas vão mudando, certo? Aqui nós temos, a Caixa Econômica Federal antigamente e agora como está atualmente, certo? Aqui nós temos o Correios, bem antigamente, e aqui nós temos o Correio atualmente da nossa cidade. Temos também a delegacia, como era antigamente, e vocês verem que ao longo do tempo vão se transformando os nossos bairros, as residências, as ruas. Aqui nós temos uma visão geral da cidade, antigamente, agora uma visão geral mais atual. Já na página 173, nós iremos revisar novamente, que tem como título Os bairros mudam, mas alguns elementos permanecem. A tia tinha explicado anteriormente que os bairros eles mudam ao longo do tempo. Mas mesmo com essas mudanças que a gente percebe, sempre existe algum elemento, certo? Alguns lugares que não se alteram, ou seja, não sofrem essas alterações com o passar do tempo. E esses elementos que não mudam, eles não mudam justamente para nos mostrar como os bairros eram antigamente. Podemos dizer que são símbolos que representam marcas da história desse bairro. Esses elementos que não mudam, podem ser edifícios antigos, de igreja, casas, fábricas, torres, entre outras coisas. Então, são elementos, são símbolos que mesmo com o decorrer do tempo, eles permanecem como uma identidade histórica deste lugar, deste bairro. Então, aqui vocês vão analisar, certo? Essas duas imagens. Analisem bem na atividade de vocês para responder as questões 8 e 9. O que mudou nesse lugar e o que permaneceu nesse lugar, O que mudou e o que não se alterou. Uma observação importante. Vamos lá. A atividade começa na questão 5, certo? Então, tem algumas questões que não tem linha, certo? Apenas a 6ª tem linha. As outras questões não tem linha para vocês escreverem. Então, se vocês preferirem, vocês podem escrever as perguntas e as respostas no caderno de vocês. Coloque a atividade de geografia, coloque as páginas dessas questões, dessa atividade, descrevam as perguntas e as respostas. Isso se vocês preferirem, certo? Já que aqui não tem linha. Nas demais atividades não tem linha. Então, se você preferir, você pode transcrever no seu caderno. Se não, se você achar que consegue escrever sem a linha, você pode escrever no livro e tá tudo bem. Nós temos ainda uma atividade complementar. Essa atividade complementar, ela não tem no livro. É uma atividade que eu vou enviar em PDF
para vocês. E essa sim é obrigado que vocês escrevam ela no caderno de vocês. Vão escrever a atividade complementar de geografia, escrever as questões, escrever o poema bem pequeno, com a letra linda que vocês têm, certo? Fazer a leitura desse poema e escrever as perguntinhas, só são 4, no caderno de vocês e responderem. São perguntas muito fáceis, interpretação do texto. Todas as respostas estão no texto, é só ler com cuidado, uma vez, 2 vezes, certo? E fazer aquela interpretação de texto que a tia ensinou para vocês. O que é que está acontecendo na rua do poema, então ela está dizendo tudo, tem todas as informações. Quem não se conforma com as mudanças que estão acontecendo na rua, quem está apreciando as mudanças da rua, apenas a letra D é uma resposta pessoal, uma resposta que não tem no poema. Na sua rua existem construções sendo feitas? Se sim, vocês vão dizer quais, certo? E eu acredito no potencial de vocês. Beijos.